Olá, eu estou aqui para compartilhar o meu estudo dessa semana do Vem Segue-me, referente ao livro de Enos, o livro de Jarom, o de Omni e as palavras de Mórmon. É a designação dessa semana. Esses livros, eles são pequenos, né? Eles só têm um capítulo e alguns versículos para que a gente estudasse essa designação. Mas contém muitas lições, né? Por exemplo, o tempo compreendido entre o primeiros versículos ali de Enos até o fim do livro de Omni é de 290 anos. Foi de 420 a.C. até 130 a.C. Então, esses pequenos livros tratam de 290 anos de história. Então, muita coisa aconteceu com o povo de Nef e também com os lamanitas nesse período. E uma das palavras mais usadas nesse período é a palavra guerra. Nessa designação, nesses capítulos que eu falei para os irmãos, tem 10 vezes a palavra guerra sendo usada. Então isso ocorreu muitas vezes entre os nefitas e lamanitas. E a advertência mais comum que é dado pelos profetas é que o povo deveria obedecer aos mandamentos, ou se eles seriam varridos ou eliminados da face da terra. E existe um ensinamento que é ensinado diversas vezes, foram 7 vezes ensinadas pelos profetas, que é o seguinte: se eles obedecessem aos mandamentos, eles prosperariam na terra. Mas se eles não obedecessem aos mandamentos, eles seriam afastados da presença do Senhor. E que o povo só obedecia aos mandamentos debaixo de uma lei muito severa e com a exortação severa dos profetas, pregadores e servos de Deus. Ou seja, o povo obedecia pelo temor. Eles eram praticamente compelidos a obedecer. Assim como Lamã e Lemuel antes, né, no princípio. E isso nós temos no versículo 22 e 23 do livro de Enos. No livro de Jarom nós temos o versículo 3, 5, 10 e 12. E nas palavras de Mórmon nós temos o versículo 17, falando sobre o mesmo assunto, ou seja, o trabalho que o povo dava, né, para os profetas, que eles tinham que exortar de forma muito veemente, de forma muito contundente, para que o povo obedecesse, né? Isso é uma característica. De repente, nós também podemos fazer aí uma aplicação. Até que ponto nós obedecemos pelo amor do Pai Celestial? Até que ponto nós precisamos dos nossos líderes para estar sempre nos falando a mesma coisa, para que então a gente obedeça pelo temor, né? Isso é uma coisa que a gente tem que refletir. E no versículo 3 de Enos já começa a falar da história da sua oração, né? Ele buscou um lugar retirado, a floresta, ele procurou sair para caçar animais e também para refletir sobre as coisas que estavam acontecendo na vida dele, na cabeça dele, porque ele se lembrou da alegria dos santos e da vida eterna, que foram palavras que o seu pai tinha dito para ele. E essas palavras penetraram profundamente o seu coração. E a alma dele ficou faminta, ele sentiu necessidade, começou a orar, né, para Jesus Cristo, para o seu Criador. E ele orou o dia inteiro e até anoitecer ele continuou orando. E ele recebeu uma resposta para a sua oração e a resposta disse: perdoados são os teus pecados e tu serás abençoado. Então ele estava orando a fim de receber o perdão de seus pecados. E ele perguntou ao Senhor: mas Senhor, como isso aconteceu? E o Senhor explicou para ele que era mediante a fé que ele tinha em Jesus Cristo. Jesus Cristo nem tinha nascido ainda, mas ele já acreditava no Filho de Deus. E aí ele diz: a tua fé te salvou. E no versículo, isso no versículo 8, né? Jesus diz para ele: a tua fé te salvou. Exatamente como ele dizia, né? Como ele disse quando ele esteve entre os judeus.
e fez muitos milagres. E ele falava a mesma coisa: a tua fé te salvou. E no versículo 9 a gente vê aí que ele começa a implorar pelo seu povo, pelos nefitas, né? No caso, ele quer o bem-estar dos nefitas. E aí o Senhor fala de uma forma bem clara para ele, explicando para ele que o Senhor não poderia fazer mais nada além do que ele já estava fazendo pelos nefitas. Ou seja, eu visitarei os nefitas de acordo com a sua diligência em guardar os seus mandamentos. Ou seja, eles teriam bem-estar? Sim, se guardassem os mandamentos. Eles estavam sob o convênio e sob a lei da terra, o convênio de que se eles não cumprissem com os mandamentos, eles seriam afastados de Deus, pois o Senhor tinha permitido que eles fossem até uma terra santa, conduziu-os até uma terra santa, uma terra melhor do que as outras, mais abençoada do que as outras, que era a América. E aqui na América eles teriam que obedecer os mandamentos ou eles seriam varridos da face da terra. O Senhor não podia ir contra isso, isso já estava decretado. E assim, o Senhor mostrou a Enos que ele não poderia atender a oração que ele estava fazendo, né, além do que ele já estava fazendo, né? O Senhor não iria fazer mais nada além do que já estava decretado, porque existia esse convênio, existia essa lei. E Enos então aprende pelo Senhor que o que ele poderia fazer pelos nefitas além de orar. Ele já estava orando pelos nefitas, mas o que ele poderia fazer? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho para que os nefitas também pudessem ter o Evangelho de Jesus Cristo. Para que eles também fossem instados a cumprir o Evangelho, a cumprir os mandamentos. E aí, ele parece que entendeu isso, porque depois do versículo 19, ele diz que andou pelo meio do povo, profetizando e testemunhando as coisas que ele tinha visto sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E ele fez isso durante toda a sua vida. Isso está no versículo 26, né? Declarou isso todos os seus dias, né? E ele dá a entender no versículo 26 que cumpriu os mandamentos e viveu uma vida reta, porque ele fala que se regozijava mais disso do que nas coisas do mundo. Então nós vemos que ele nasceu de novo, né? O que é nascer de novo? O novo nascimento ocorre quando o Espírito do Senhor realiza uma poderosa mudança no coração da pessoa. E ela não tem mais vontade de praticar o mal, mas sim fazer as coisas de Deus. Veja que não é uma mudança de comportamento, mas é uma mudança de natureza. A pessoa passa a ter a vontade de fazer somente as coisas de Deus, as coisas boas. Ela dá uma guinada de 180 graus na vida dela. Isso aconteceu com Enos, vai acontecer com Almo Filho lá na frente, que a gente vai estudar, e também aconteceu com Paulo, né, no Novo Testamento. Ou seja, a pessoa tem uma vida desregrada, material, do mundo, está comprometida com as coisas do mundo, sem Cristo em sua vida. Mas a partir do momento que o Evangelho entra no coração dela, o Evangelho transforma a pessoa de uma forma que ela muda a sua natureza. Ela não tem mais vontade de ser aquela velha criatura, de cometer aqueles velhos deslizes, aqueles velhos pecados, e ele se torna uma nova criatura em Cristo, né? Ele nasce de novo. Ele passa a não ser mais um morto espiritualmente, porque ele tem Cristo para vivificá-lo. Então, acontecendo isso, né, aconteceu isso nesse momento que ele estava orando. E um dos indícios que a oração dele realmente tinha mudado seu coração é que ele começa a pedir pelos outros, né? Ele pediu pelos nefitas e agora ele vai pedir pelos lamanitas a partir do versículo 11. E ele pede a mesma coisa que Leí, que Nefe, que Jacó já tinham pedido. Que acaso se os lamanitas, se acaso se os nefitas fossem destruídos, se eles não obedecessem aos mandamentos, se eles fossem varridos da face da terra, que o registro que eles estavam escrevendo fosse preservado, para que os lamanitas, né, no futuro pudessem mudar, né, suas vidas, também nascer de novo, né, também ter Jesus Cristo no coração e mudar a sua vida, ter uma esperança de vida eterna.
Então ele deseja isso para os lamanitas. E aí o Senhor fala: isso vai acontecer sim, de acordo com a sua fé, e de acordo com a fé dos teus pais, que era igual à sua, e que tinham pedido a mesma coisa. Então, aí você vê a oração perfeita. E qual que é a oração perfeita? Né? A oração, né, a gente pode ver lá no Guia de Estudo das Escrituras, que a definição de oração é que ela é uma comunicação reverente com Deus, no qual a pessoa agradece e pede bênçãos. As orações são dirigidas ao Pai Celestial, né, em alta voz ou em silêncio, e os pensamentos e os hinos e as canções com letras, né, voltadas a Deus também é uma oração. E aí uma coisa muito importante que o Guia de Estudos nos ensina é que o propósito da oração não é mudar a vontade de Deus, mas é fazer com que nós aceitemos e estejamos alinhados com a vontade de Deus. O propósito de Deus, o propósito da oração é obtermos para nós mesmos e para os outros as bênçãos que Deus já está disposto a conceder, né? Mas que nós devemos pedir. Então, o Senhor sabe que nós precisamos, mas nós temos que pedir essas bênçãos, que são importantes, essenciais para a nossa vida. Mas essas bênçãos, elas não podem estar em dissonância com a vontade de Deus. Nós temos que estar em sintonia com a vontade de Deus. E como nós podemos estar em sintonia com Deus? Orando, né, lendo as Escrituras. As Escrituras são a vontade, o pensamento de Deus, a mente de Deus, né? E estando em comunhão com Ele em oração, nós estamos alinhados, né? Quando nós estamos cumprindo com os mandamentos. Então, se nós lermos as Escrituras, estudarmos, orarmos sempre e cumprirmos seus mandamentos, nós estamos alinhados com a vontade dEle. Nós não vamos pedir uma coisa que seja contra a vontade de Deus. Por quê? Quando nós pedimos uma coisa que não está alinhada com a vontade de Deus, nós não iremos conseguir a bênção. Ela não vai acontecer. Mesmo que nós oramos com uma certa fé, com uma certa dedicação, ela não vai ser, a bênção não vai ser disponibilizada. Por quê? Porque está contra a vontade de Deus. Então existem esses dois requisitos para a oração ser respondida. Primeiro, estar de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que nos perguntar: o que eu vou pedir na oração? Está de acordo, está alinhado com a vontade de Deus? Se não está, e se eu já sei que não está, eu não vou pedir na oração, porque ela não vai acontecer. Tá? E a segunda coisa é ter fé em Jesus Cristo, que isso vai acontecer e que Ele tem o poder de fazer isso acontecer, disso ser realizado. Essa é a verdadeira oração, né? E se nós pedirmos de acordo com a vontade de Deus, isso será realizado. Então nós vemos aí Enos, né, sintonizado com todos os outros profetas e sintonizado com Deus, pedindo e agradecendo aquilo que está de acordo com a vontade do Criador, né? Então, no resto do capítulo, a gente vê aí as condições do povo nefita, né, que eles trabalhavam com a agricultura, eles mexiam com a pecuária, cuidavam de rebanho de cavalos, né, e que existiam muitos profetas entre eles. Mas, de novo, os profetas tinham um grande trabalho para fazer o povo ficar na linha, né? Por quê? Porque eles eram duros de coração, eles não tinham o Senhor no coração, eles precisavam ser lembrados disso constantemente. E aí, no versículo 24, faz menções de várias guerras entre os povos, né? E o livro termina da mesma forma que Nefe terminou e da mesma forma que Jacó terminou, fazendo menção ao julgamento. E Enos, no caso, no versículo 27, ele se regozija, né, no caso, pela efetividade da ressurreição, né, da restauração do seu corpo ao seu espírito. Mas ele faz menção do julgamento, dizendo de novo que nós seremos julgados pelas palavras do livro de Mórmon, ok? Gente, preciso dividir esse vídeo, né? Então aqui termina o livro de Enos e no próximo vídeo a gente vai ver sobre os outros livros
da designação, né? A parte que resta da nossa designação, ok?